Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Raíssa. Hoje a gente vai continuar o nosso audiobook, né? Que a gente tá lendo de Vimos ou Ouvimos a Incumbência da Pregação, do Gelson Birá, o livro novo dele. Como no outro vídeo, vou deixar nas descrições caso você queira comprar o livro, né? Caso você não tenha como comprar, é só você continuar assistindo esses audiobooks que você vai ter lido o livro todo, beleza? Vamos começar. Capítulo 2, O Sinal de Jonas. Jesus baseou a autoridade de seus ensinamentos em um só milagre, sua ressurreição. Leia comigo. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queres que nos mostre um sinal de sua autoridade? Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso está escrito em Mateus 12, versículo 38 ao 40. A verdade é que Jesus lhe prometera um único sinal de sua autoridade, a ressurreição em 3 dias após a sua morte. Diversas vezes ele previu que morreria. Além disso, anunciou com extrema clareza que assim se efetuaria o grande milagre da redenção. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Isso está escrito em Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 33. E tendo partido daí, passavam pela Galileia e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e os matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendem isto e temiam interrogá-lo. Isso está escrito em Marcos, capítulo 9, versículo do 30 a 32. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante de seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar a parte dos 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condenando-os à morte, e entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele e açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Está escrito em Marcos, capítulo 10, do 32 a 34. A morte não pegou Jesus de surpresa, e obviamente a ressurreição também não. Nosso Redentor sabia exatamente o que veio fazer. Apenas no Evangelho de Marcos, Jesus fala 3 vezes de sua morte e ressurreição, e fala aberta e claramente. Então, seus discípulos não entendiam e ainda temiam fazer perguntas acerca de um assunto tão delicado. Por mais que diversas vezes tivessem visto Jesus ressuscitar mortos, não concebiam ter de testemunhar a ressurreição dele. Precisamos dar alguns passos atrás para entender por que os mestres da lei e os fariseus questionavam a autoridade de Jesus. Eles também haviam testemunhado muitos milagres, e como representantes religiosos da época, isso lhe causou inveja. Além disso, diversas vezes muitos ficaram escandalizados com quem Jesus reivindicou ser. Quando detido, Jesus foi interrogado abertamente pelo sumo sacerdote, porque o acusavam de blasfêmia. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Está escrito em Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62. Jesus respondeu com clareza. Em outras ocasiões, Jesus declarou o seguinte a respeito de si mesmo: Eu lhe digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. João 8,58. Não há sombra de dúvidas, Jesus afirma ser Deus. É necessário entender que Deus homem foi um tema profetizado, apesar das ordens expressas que ninguém a não ser Deus devia ser adorado, em Êxodo 20, versículo 3 ao 5. Ao mesmo tempo, a Bíblia conhecida daquele tempo, o Antigo Testamento, também apontava para um Filho do Homem que seria adorado por todos os povos, nações e homens de toda a língua. Está em Deuteronômio 7, 9 a 14. Meu amigo Fábio Apolinário dissertou com tremenda propriedade sobre a profecia messiânica de Daniel e sua tese de conclusão do mestrado de literatura bíblica na Oral Roberts University, uma obra literária que tive o privilégio de desfrutar. Ele defende que, de fato, a profecia aponta para Jesus Cristo. Caso contrário, esse filho de homem não poderia ser glorificado, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Está em Isaías 42:8. Ou seja, as escrituras que determinam que ninguém a não ser Deus deve ser adorado ou ouvido, também apresentam um filho do homem que seria adorado e servido. Se a Bíblia não se contradiz, então não há nenhuma quebra no monoteísmo. O Filho do Homem também é Deus. Sem sombra de dúvidas, foi essa promessa messiânica de um Deus homem que Jesus fez referência relacionando-a consigo mesmo. Os judeus religiosos, conhecedores das Escrituras, podiam ligar os pontos. Aquele nazareno estava declarando ser o cumprimento da tão esperada promessa, e Jesus continuou a afirmar, com todas as palavras, com todas as letras, se ele, o Filho do Homem, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, um com o Pai. Entretanto,
Aquela geração incrédula rejeitou todos os sinais e milagres realizados porque poderiam atestar a autoridade de Jesus. Então, quando os fariseus lhe pediram um sinal, Jesus prometeu apenas um: o sinal de Jonas, de sua ressurreição após 3 dias no coração da terra. E por isso que a veracidade da ressurreição de Cristo é tão importante. Certa vez, C.S. Lewis afirmou acerca de quem Jesus declarou ser, e acrescentou que cada pessoa tem de decidir aceitá-lo como uma dessas 3 coisas: ou Senhor, ou lunático ou mentiroso, pois Jesus se manifestou com clareza acerca de sua identidade. Confira. Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre de moral e não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas, ou ele era um lunático, do nível de alguém que afirma ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça sua escolha. Ou esse homem era o filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou então poderá cair de joelhos em seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa, ele nem tinha essa pretensão. Ou Jesus era mentiroso, afirmando ser o filho de Deus, sem de fato ser, ou era um lunático, que em sua fantasia delirante imaginava ser o filho de Deus. Ou ele era Senhor, exatamente quem declarava ser, o filho de Deus. Essa é a pergunta que todo mundo tem de fazer. Qual dessas 3 eu aceito que Jesus é? A resposta a essa questão muda a forma como a vida deve ser vivida. E muda de maneira definitiva. Se Jesus realmente é quem declarou ser, isso transforma tudo, não é mesmo? Todos precisam passar pelo processo de decidir o que pensam de Cristo. Muitos que se dizem cristãos e dormem em cima da significante verdade que Cristo é. Stanley Jones, considerado um dos maiores missionários do século XX, costumava dizer que o maior perigo para o cristianismo não é o anticristianismo, no caso, mas o subcristianismo. Por quê? Porque os mornos são repugnantes a Cristo. Isso está escrito em Apocalipse 3,16. Vai lembrar que, após ver com os próprios olhos o campeão que venceu a morte, o mestre ressurreto, nenhum dos apóstolos permaneceu fugitivo, nenhum se atreveu à mornidão. Muitos vivem em mornidão espiritual porque não têm olhos para Jesus, enchem-se de outras coisas, ocupando o coração com distrações e paixões pela riqueza. No entanto, para os que viram Jesus somente, uma reação é esperada, a de viver radicalmente apaixonado por ele. O fato de que Jesus, Filho de Deus, encarnou no nosso meio já é uma revelação tremenda, estrondosa. Mas não termina aí, ele ressuscitou dentre os mortos por nossa causa. Seria este o absurdo? Que transformou os discípulos fujões em mártires pelo Evangelho, o sinal de Jonas? Mas como podemos ter certeza de que a história de ressurreição não foi inventada? Há muitos sinais e provas, dentre eles a aparição de Jesus depois da ressurreição. Então, vamos a elas. Aperte o cinto e respire fundo. Como referência, usarei nessa sessão uma sinopse do autor Strauss em 4 Portraits, One Jesus, ou seja, 4 retratos, um Jesus. A aparição bíblica de Jesus após a ressurreição. Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que todos tinham sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Está escrito em Marcos 16, do 9 a 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando enquanto chorava. Abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados sobre o corpo de Jesus, fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A que procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde puseste, eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu pai e vosso pai, mas meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Está escrito em João 20, 11 ao 18. Outras mulheres. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra mulher, e outra Maria, foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado.
Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai diante de vós para Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar os seus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Mateus 28, do 1 ao 10. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram uma jovem sentada ao lado direito, vestida de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizados. Ele, porém, lhe disse: Não vos atemorize, buscai a Jesus do Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo ela, fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e de assombro e de medo. E nada disseram a ninguém. Marcos, capítulo 16, do 1 ao 8. Aos discípulos de Emaús. Falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e aterrorizados, acreditavam estar enviando um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbado? E por que sobe em dúvida o vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Apapai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E porque não acreditaram ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença dele. Lucas 24, do 36 a 43. Ao 7, durante a pesca. Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeus, e mais dos 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar, disseram-lhe os outros. Também nós vamos contigo. Saíram e encontraram um barco, e naquela noite nada lhe apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntaram-lhe Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, e rede não se rompeu, disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. João 21, do 1 ao 14. A2. Depois disso manifestou-se em outra forma. A 2 deles estavam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2 deles, eles não lhe deram crédito. Marcos 16, do 12 a 13. Aos 11 na Galileia. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 16 ao 20. Em Jerusalém. Em seguida disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as escrituras e disse: Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até que seja revestido do poder do céu. Lucas 24, 44 ao 49. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhe apresentou muitas provas claras que estava vivo
ele lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Deus-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhe disse antes, João batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. À ascensão de Jesus, então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e em outros lugares mais distantes da terra. Atos capítulo 1, do 3 a 8. Testemunhas do túmulo vazio. Outro fato importante a considerar é que houve testemunhas oculares do túmulo vazio. A visita das mulheres. Os 4 evangelhos relatam a mesma história acerca das mulheres que encontraram vazio o túmulo de Jesus. Isso é escrito em Marcos 16, 1, Mateus 28, 1, Lucas 24, 1 e João 21. A visita de Pedro e outros discípulos. Após ouvir os relatos das mulheres, Pedro e os discípulos, possivelmente João, correram até o túmulo de Jesus e igualmente encontraram no vazio. Lucas 24, 12 e João 23. Vejamos também algumas diferenças históricas acerca da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. A teoria sobre a ressurreição. Obviamente, a sobrenatural ressurreição de Jesus deixou homens em busca de uma explicação racional, embora nenhuma delas seja razoável. Uma das teorias é que Jesus não morreu, apenas desmaiou de dor na cruz. A ginástica mental necessária para acreditar em tal coisa é imensa. Sobreviver à tortura, ao sangramento, à crucificação, à asfixia e, por último, ao lance que lhe atravessou o lado. É praticamente tão milagroso quanto a ressurreição. Essa teoria é facilmente desmentida porque se há um consenso sobre o Jesus histórico e que ele morreu. Alguns duvidam de que tenha revivido, mas de que morreu, não resta dúvida. Se não, portanto, uma certeza histórica acerca de Jesus é a de que ele morreu, executado pelo Império Romano sob a autoridade de Pôncio Pilatos. Outra teoria é de que mulheres teriam se confundido acerca de onde Jesus foi enterrado, criando uma comoção baseada em uma confusão. Essa ideia é também facilmente desconstruída, já que todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram o mesmo relato. As mulheres estavam presentes no momento do sepultamento, que aconteceu em uma propriedade privada de José de Arimateia. Está escrito isso em Mateus 27, 61, Marcos 15, 47 e Lucas 23, 55. Mateus chega a dizer que estavam sentados em frente ao túmulo. Por último, a teoria do corpo furtado. Essa insinua que depois de roubar o corpo de Jesus, os discípulos teriam criado a história da ressurreição. O que não faz sentido é que mais tarde quase todos deram a vida para sustentar aquela mentira. Tal teoria, inclusive, é denunciada nas escrituras. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos e eles o roubaram enquanto dormiam. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles recebendo o dinheiro fizeram como estava construído. Esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Mateus 28, do 11 ao 15. Essas teorias são refutadas pela maioria dos historiadores cristãos ou não. Por outro lado, ainda que alguns não acreditem na ressurreição, há um consenso. Os discípulos criam nela a ponto de morrer por isso. Tendo isso em vista, não faz muito sentido terem criado a história. Uma história que naquele contexto representava risco às suas vidas. Além disso, quando à beira da morte, poucos têm a capacidade de sustentar uma mentira. Aqueles homens acreditavam seriamente que Cristo ressuscitaria dos mortos. Poderosa consequência. A ressurreição, o sinal de Jonas, teve uma poderosa consequência na vida dos discípulos. Houve um efeito visível, testemunhado por muitos, registrados nas tradições. Transformou aqueles gatinhos assustados em leões. Os apóstolos enfrentaram mortes horríveis por serem incapazes de negar as maravilhas que haviam testemunhado. Vale retomar o que dissemos no capítulo anterior sobre Tiago, irmão do Senhor. A Bíblia afirma claramente que os irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, não criam que ele era o Cristo. João 7,5. Mais tarde, contudo, após a ressurreição de Tiago, um deles tornou-se um servo apaixonado tanto que em sua epístola apresentou Jesus como seu soberano Senhor, não apenas como seu irmão mais velho. No fim, também foi morto por crer no Messias ressurreto e pregar sobre ele. É interessante notar, com a introdução do livro de Atos, que conta a história da primeira igreja, é enfática quanto à legitimidade da ressurreição. Isso porque, para os discípulos, Jesus ter ressuscitado não era um assunto nebuloso, e sim uma verdade clara, como dia. Ele lhe apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Atos 1:3. E o que você acaba de ler não foi escrito por um místico ou um conspirador, mas por um médico, um homem de cultura. Fato é que o evangelho ganhou força desde os primórdios, porque a mensagem da ressurreição é realmente incontestável. Sendo assim, é fundamental reconhecer que a ressurreição não é uma hipótese, ela certamente aconteceu e que valida toda a mensagem de Cristo. O sinal de Jonas se cumpriu. Jesus provou sua autoridade e agora resta
esta é incontestável. Aquele que venceu a morte é o Filho de Deus, o Redentor prometido. Quando anunciamos as boas novas, devemos fazê-lo com alegria e ousadia, por uma razão incrivelmente poderosa. Cristo vive. Ninguém conseguiu nem jamais considerar por si só vencer a morte como Jesus fez. Não estamos falando de ser ressuscitado por um milagre, mas sim porque isso já aconteceu. A questão é vencer a morte. Se o salário do pecado é a morte, então a morte pede seu poder diante de alguém que não pecou. A morte não foi capaz de conter nosso Senhor. E é precisamente esse o cerne, é o poder da pregação cristã. Corajosamente, os discípulos se dispuseram a morrer pelo que ouviram e viram. Estas linhas já concluímos que algo transformador que viram e sobre o que ouviram foi a ressurreição. Somando as informações, chegamos ao resultado prático. Nós também precisamos ver e ouvir sobre ela, e é o que estamos fazendo aqui. A verdade da ressurreição deve descer ao mais profundo dos nossos corações para arrancar qualquer raiz de dúvida, medo ou vergonha quanto à pregação do Evangelho. A verdade da ressurreição deve transformar-nos, como fez com os apóstolos, de fugitivos inconstantes em pregadores valentes. Devemos contemplar a verdade da ressurreição até que sejamos empoderados por ela, para pregar e anunciar a autoridade do Cristo ressurreto. Enfim, gente, esse é o terceiro capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Até lá, tchau, pessoal.